Olá, pessoal, bem-vindos ao Pede para a Família, que é um podcast feito da pediatria para a sua família. E hoje nós trouxemos um tema, que tem muitas dúvidas, nós recebemos muitas perguntas das famílias a respeito dele, que é a puberdade precoce, e o crescimento das crianças. E nós trouxemos duas convidadas muito especiais, especialistas nesse assunto, para falar um pouquinho para a gente sobre isso. Se apresenta para a gente, Patrícia. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. E eu sou a mãe da Ana Luísa e da Alice. E também sou endócrino-pediatra, Sou pediatra de formação, especialista em pediatria e endócrino-pediatria. Atuo no hospital HGP Nala Pediátrica do Infantil como endócrino-pediatra e em consultório na Filhos, Clínica Pediátrica. Meu nome é Natália, eu sou mãe da Lívia, que tem 4 anos, e da Luísa, que tem 8 meses. Como a Patrícia, também sou pediatra por formação e com endocrinologia pediátrica com área de atuação. Também agradeço pelo convite, a gente ficou super honrada, ainda mais em participar de dupla assim. Muito obrigada pelo convite, meninas. É uma honra ter vocês aqui. Então vamos lá, vamos começar o que as famílias tanto têm dúvida aí sobre puberdade precoce. Fala pra gente, Patrícia, o que é a puberdade precoce? Então, puberdade precoce, ela é definição de livro. Eu sempre falo assim, ela é qualquer sinal de puberdade que acontecer na menina antes dos 8 anos e no menino antes dos 9 anos. É isso. E quais são esses sinais? Então, aí que fica o alerta para os pais, para os cuidadores, para quem fica com essas crianças. Qualquer sinal que pense em puberdade é aparecimento do odor axilar, aparecimento de mamas, pelos pubianos, pelos axilares, acne. Não precisa ser todos, mas quando aparece um dos sinais já antes dessas idades, a gente tem que ficar de olho. Nem sempre é uma puberdade precoce patológica, que tenha que tratar, mas tem que prestar atenção. Entendi. E, Natália, por exemplo, chega um paciente desse, até para a gente, pediatra mesmo, a gente já precisa direto procurar um endócrino pediatra ou primeiro precisa passar no pediatra, avaliar? Qual é a orientação de vocês, especialista? Com certeza, acho que 90% dos nossos pacientes, eles chegam para a gente através do encaminhamento de vocês, os colegas que fazem, pediatria geral, e que é justamente o grande ponto importante para a gente falar também, Toda criança ou todo adolescente, ele precisa manter acompanhamento de segmento, porque a gente precisa entender como é que essa criança está desenvolvendo. Então, às vezes, a mãe não percebe que surgiu um cheirinho na axila, ou às vezes uma pelificação que começou ali, por exemplo, por dentro de grandes lábios, e aí a mãe não percebe e que o pediatra consegue, durante o exame físico, na avaliação da vulva, perceber. Ritmo de crescimento, característica importante para a gente checar. Nós vamos falar sobre crescimento também, Tanto no sentido de crescer abaixo do esperado, ou nos quadros de puberdade, de aumentar a velocidade de crescimento. Então, isso são coisas que o pediatra, no segmento, nas consultas de rotina, consegue perceber. Então, a grande maioria chega através dos encaminhamentos de vocês e acaba tendo queixas espontâneas também, Algumas mães já chegam e falam, eu vim porque começou o broto mamário. Então, tem mãe que já leva assim, mas a maioria vem através de vocês. Eu brinco tanto que é importante essa avaliação do crescimento, Que muitas vezes na pediatria eles falam assim, eu vou levar meu filho no pediatra só para ver se está crescendo ou se está ganhando peso. Gente, é tanta coisa por trás do peso e do crescimento da criança que a gente avalia. E olha só o tanto que é importante, pode ter alterações endocrinológicas, de hormônios, e a gente precisa ficar de olho também nessas alterações. Não, é importante lembrar também que é um exame clínico, Que às vezes eles ficam assim chateados. Eu fui lá no pediatra, ele não pediu nenhum exame, como que ele sabe? Então, é o exame físico, Aquela hora que o pediatra olha a criança da cabeça ao pé, ele está avaliando todos esses sinais, se tem que investigar ou não. E uma pergunta que a gente recebe muito é assim, os meninos também podem ter puberdade precoce ou é coisa só das meninas? E aí, Natália, o que você fala para nós? Pode, tanto os meninos quanto as meninas. É muito mais comum entre as meninas, infinitamente mais comum, tanto que nos meninos a gente até pensa que quando acontece é mais provável ser secundário a uma causa patológica, doença associada, mas tanto menina quanto menina, como a Patrícia descreveu, com essas características começando nas meninas antes dos 8, nos meninos antes dos 9, a gente considera como precoce.
Ótimo. Certo. E se tiver histórico na família, por exemplo, o irmãozinho ou irmãzinha teve, a mãe, o pai teve a puberdade precoce, o risco aumenta dessa criança ter, Patrícia? Sim, tem a proporção genética, né? Hoje a gente sabe que existem alguns fatores ambientais que vão acelerar, que vão causar umas causas exógenas, né, de fora, mas existe o fator genético que é muito importante. Isso acontece, eu que já estou há alguns anos a mais nessa caminhada da endocrinologia pediátrica, hoje eu já recebo mães que vêm espontaneamente assim, doutora, você fez o tratamento da minha filha? Eu já estou vendo que ela vai precisar, a caçulinha. Então, é mais provável, sim, de ficar de olho. E tem alguma coisa, Natália, que a gente pode fazer para prevenir o risco dessa puberdade precoce? Para prevenção, hoje a gente tem falado muito de hábitos de vida, de contato com coisas exógenas, igual a Patrícia estava falando. Então, hoje a gente já conhece a exposição à luz azul em excesso, acaba sendo um estímulo para a hiperfunção da hipófise, né? Fica hiperestimulado ali e acaba alterando o eixo de secreção de alguns hormônios, em especial, levando à puberdade precoce. Temos falado muito também dos desreguladores, né, disruptores endócrinos, que são substâncias que estão aí, infelizmente, presentes no nosso dia a dia, seja no caninho que passa a água filtrada, no café que a gente usa, né, na cápsula que a gente usa para coar o café, no comprimido que a gente toma, tá em tudo que a gente faz uso. E o que a gente bate, assim, que não dá para ficar em surto, né, Patrícia? Não dá, tem coisas que não vai ter como evitar mesmo, mas o que a gente pode evitar, tipo maquiagens, esmaltes, produtos de adulto, cosméticos em hora que não é para usar. Isso a gente sabe que, se evitado, ajuda e pode interferir nessa evolução, tanto de antecipação de puberdade, quanto de outros eixos também, de crescimento, de ganho de peso. E, além disso, tem a história da genética, né? Geralmente é importante, né, na avaliação de pediatra, e faz parte da nossa pergunta também, dos nossos questionamentos para os pais. Idade que a mãe fez puberdade, com que idade que a mãe menstruou, com que idade que aquele pai fez estirão, porque a história genética é importante, né? Então, se tem uma família que já tem um contexto genético mesmo, né, falando de genes, em que esse quadro já acontece, pode ser que a criança também tenha essa antecipação. Excelente. Você tocou num assunto aí que é muito em alta hoje em dia, principalmente as meninas, né? Sobre o uso de maquiagem e esmaltes, né? Até produto para cabelo, né? Então, assim, e isso é muito importante a gente frisar. É importante ser específico para a criança. O que a mãe precisa estar atenta para estar usando esses produtos? Pode, não pode, né? Fala um pouquinho pra gente. Assim, o ideal é que sejam sempre linhas infantis, mas, infelizmente, mesmo dentro das linhas infantis, a gente sabe que a nossa agência reguladora, né, de vigilância é diferente do ideal que existe em outros países, por exemplo, né, que existem critérios mais rigorosos para a composição de produtos infantis, que, infelizmente, o Brasil ainda não chegou lá. Mas, assim, de forma geral, existem substâncias que a gente luta para que elas não estejam nos produtos, tipo o bisfenol, que foi uma vitória muito grande, né, que há alguns anos a gente tirou o BPA. Acaba que às vezes não tem o BPA, mas tem o bisfenol de outra categoria, mas pelo menos estamos livres aí do bisfenol A. E aí vem os fitatos, fitalatos, parabeno, alumínio, que aí, dependendo do que a gente está falando, se é de puberdade, se é de obesidade, se é disfunção de tireoide, que vão acabar interferindo também. Então, linhas infantis sempre, e ainda assim com algumas ressalvas, porque às vezes, mesmo sendo infantil, a gente vai pro rótulo, vai ler rótulo e fala, olha aqui, né? Não é tão legal, não é um produto tão limpo assim. Em relação aos alimentos, né? Fala-se muito da soja, né? O excesso dela. Quais alimentos que a gente pode evitar que podem induzir essa puberdade precoce? Bom, na verdade, a soja foi comprovada, né? Que o excesso dela, o tempo, né, de duração, aquelas crianças que precisavam tomar leite de soja, estimula uma telarca precoce. Isso foi comprovado e sacramentado. Mas não é para não tomar o leite de soja, né, gente? É o que eu falo, que você vai ponderar os prós e os contras e assim vai avaliando e acompanhando com o pediatra para que não tenha isso. Os outros alimentos, assim, não tem tanta coisa que seja provado que faz. Tem o famoso doutor, o frango, né? Então, tira a pele e deixa a pele. Tira a pele e deixa a pele. Não tem. Falar, olha, tem um artigo científico que conseguiu provar que o frango faz uma puberdade precoce. Não tem. Então, a gente não tem muito
o que falar assim, de alimento em relação a isso. A gente sabe assim, que os industrializados estão relacionados a outras alterações hormonais, agora a puberdade precoce mesmo, que eu penso agora, a única mesmo é a soja que está mais em alta. E eu acho legal que você pontuou de alimentos industrializados, porque aí pode acontecer a associação de consumo de alimentos industrializados, levando a obesidade em si, com o avanço de idade óssea, fazendo antecipação de puberdade. Então, acho que pensando nos alimentos nesse contexto, assim, né, de o mais natural possível, né, consumir menos empacotados, ir mais para a feira, mais alimentos orgânicos, evitar o ganho de peso excessivo, acaba ajudando nisso, né? Mas como um fator direto, eu acho que é a soja mesmo, né? E a outra coisa, emendando na sua fala, em relação aos disruptores endócrinos que ela falou agorinha, a gente pede para dar preferência no supermercado para as coisas que estão em vidro, né? Em vez do plástico, porque o plástico tem substâncias ali que a gente já sabe que é um desregulador. Então, não dá para evitar tudo, mas o que puder comprar no vidro é mais saudável. E até aproveitando esse gancho, né, só para completar, a gente tem falado muito nos momentos, né, que essa exposição ela acaba sendo ainda mais importante. Então, tem trabalhos, inclusive um trabalho recente, né, que mostra que já é passagem transplacentária da mãe para o bebê, e o bebê já nascendo com algumas substâncias circulando no corpo, porque a mãe tinha contato com desreguladores endócrinos, seja lá quais forem, durante o período de gestação. Então, existe uma suscetibilidade de uma chance de fazer uma alteração que a gente chama de epigenética, né, que é de mudar a estrutura genética daquele bebê que teve contato com determinada substância e ele vai carregar aquilo para a vida dele. Então, acho que é importante também orientar nesse sentido, assim, de novo, não dá para surtar, a gente vai ver o que dá para evitar e o que não dá para evitar, mas nesses momentos especiais, mães durante a gestação, bebês nos primeiros meses de vida, e o desenvolvimento até menarca, nesse desenvolvimento de puberdade, a gente fica mais suscetível a essas substâncias, né? Uma coisa que é muito comum também, que chega pra gente no consultório perguntando, é o uso da lavanda. E aí, a lavanda pode desencadear alguma coisa? Não pode? Fala pra gente um pouquinho da lavanda. É polêmico também, né? Mas sim, os trabalhos mostram. Disruptor endócrino é sempre difícil a gente pontuar, porque estamos expostos o tempo inteiro. Suscetibilidade individual, então às vezes alguém vai ter contato e não vai desenvolver nada, e outra criança vai ter um pequeno contato e pode desencadear. Então a gente vê que é muito dose dependente, tempo dependente e suscetibilidade de cada indivíduo, né? E a lavanda entra nessa linha, alguns óleos essenciais também. A lavanda vem muito forte nessa onda aí de massagens e aromaterapia e tal. Ao sono, né? Exato, indutor de sono. Mas hoje a gente tem falado que sim, que existe essa associação e que o melhor é evitar, principalmente nessas fases mais precoces da vida. E, meninas, também o que eu preciso é que as famílias entendam é que criança até 1 ano também pode acontecer essas alterações, pode ter alguma alteração de pelo, de mama. Às vezes o bebezinho nasce com um brotozinho mamário e as mães também já ficam muito preocupadas. Quais as orientações que a gente tem que passar para essas mães? Então, pode sim, mas existe a puberdade precoce da lactância, que é normal, né? Que ainda são a regulação hormonal do bebê com sobras de hormônios maternos que foram transmitidos pela placenta, o que vai acontecer, se você for dosar hormônio nessa época, você pode confundir se vai ser patológico ou fisiológico. Então, depende todo do quadro clínico. O broto mamário no recém-nascido, menina e menino, é muito comum. No geral, graças a Deus, não é nada, vai sumir sozinho, porém, na menina, você espera até os 2 anos de idade que suma. Sozinho no menino até depois de 6 meses a 1 ano, né? E agora, a gente tem uma doença muito importante que leva a uma puberdade precoce, uma virilização precoce, que tem que ser olhada, e é o teste do pezinho, né? Que é a hiperplasia adrenal congênita. Então, essa é uma patologia que a gente tem que ter essa resposta no teste do pezinho para tentar cuidar o mais precoce possível. Se vier alterado, até às vezes antes de aparecer alguma coisa, a gente já começa a cuidar.
porque ela tem a forma que pode até agravar, né, que é a perdedora de sal, que a criança vai internar, vomitar, etc. E a forma virilizante simples, que vai dar prejuízo mais no futuro, mas se detectada no teste do pezinho, já trata. Excelente. Ótimo. Uma pergunta que nós recebemos muito, assim, também nas consultas de rotina mãe de meninas, né? Doutora, é normal menstruar com que idade? Né? A preocupação é a menstruação. E aí eu falo, depende, né? Fala um pouquinho pra gente aí o que foge do normal, né, na menstruação. Bom, atualmente, nessa geração, o normal que a gente considera é os 12 anos, 12 e meio, que diminuiu muito, né? Há 20 anos atrás eram 13,5, 14, e com toda essa vida moderna, disruptores, tecnologia, luz azul, a gente acredita que isso também foram fatores que foram diminuindo. Mas ficando ali entre 12 e 12,5 é o sonho de todo endócrino e de toda mãe. A mãe sempre quer os 15, mas eu falo, não sonhe mais com isso, não tem como. Foi nas nossas avós, ficou para trás. Ficou Menstruar pra aos 15, trás, a gente né? já até preocupa. Não, doutora, eu menstruei com 15, será que... Olha, difícil com a nossa vida moderna. Então, 12, 12,5 é que a gente considera normal. Mas é muito esse fator de ficar de olho nos sinais que estão acontecendo. Porque uma menina, hoje a gente faz uma coisa que também pode levar ao prejuízo, a menina pode começar um broto mamário, né, que geralmente é o primeiro sinal na menina, numa idade legal, 10 anos, mas fazer um avanço puberal muito rápido e menstruar com 11. De 10, quando inicia uma puberdade até a menarca, é para você levar cerca de 2 anos e meio a 3. Então, esse 1 ano aí vai ter algum prejuízo psicológico ou físico nessa criança. E é legal isso porque foi um boom que aconteceu pra gente pós-pandemia, né? Pós-Covid. Então, das inúmeras alterações que o Covid trouxe, uma delas foi os quadros de puberdade rapidamente progressiva. Então, às vezes, até pacientes que a gente acompanha de perto, como a Patrícia falou, né? Eu espero que de um estágio para o outro de evolução de puberdade seja pelo menos 6 meses. 6 meses a 1 ano para aquela criança mudar. E aí a criança veio com 6 meses, avançou 2 estágios. Opa, tá diferente do que é esperado, né? Então, às vezes, o que era um acompanhamento de segmento para ter certeza que a criança ia evoluir bem, às vezes a gente toma um susto. E isso ficou mais comum depois do Covid também. Então, tem que acompanhar, não é só o momento de começar, mas é como essa puberdade evolui também, né? Excelente. Importante para o pediatra que está acompanhando, Exato, né? Ter essa atenção também. Exatamente. E junto com essa puberdade precoce, vem a preocupação do crescimento da criança, né? Que eu acho que é uma das maiores preocupações e dúvidas das famílias. Deve ser o maior caso de pacientes de vocês. Meu filho está no tamanho certo? Meu filho está baixo? Por que o primo dele é alto e ele é baixo? Doutora, que tamanho que ele vai chegar? E então, na pediatria, é uma pergunta recorrente, imagino que para vocês também, né? E fala para a gente, então, um pouquinho sobre esse crescimento na criança. Quando é o estirão do menino? Quando é o estirão da menina? Para os pais ficarem mais de olho aí. Existem, graças a Deus, como tudo em pediatria, né, as coisas são muito bem estabelecidas. Assim, a gente tem um roteirinho para seguir e um ritmo de crescimento e desenvolvimento esperado para cada idade. Então, desde que o bebê nasce até o 1º ano, 2º ano, 3º ano, chegou nos 4 anos, temos uma velocidade que ele cresça naquele determinado período até que ele comece a puberdade. Então, em teoria, em um momento adequado, meninas a partir dos 8, meninos a partir dos 9, começando a aumentar esse ritmo de crescimento. Nas meninas, quando elas iniciam puberdade, começou o broto mamário, a gente já vê que elas aumentam a velocidade de crescimento. Então, estirão nas meninas, nesse momento um pouco antes dos meninos, já que a puberdade nelas acontece em um momento antes deles, né? 8 nas meninas, 9 nas meninas. E aí, de forma diferente, é aquela fase que os meninos vão ficando destoados, né? Que as meninas crescem, mudam o corpinho, ficam mais altas e os meninos ainda estão mais para trás. Porque os meninos crescem durante mais tempo em puberdade e fazem o estirão dele lá no final desse desenvolvimento, diferente das meninas. Então, daqui a pouco eles fazem o estirão deles no final desse desenvolvimento de puberdade e a maioria das vezes ultrapassam as meninas, né? Mas seria isso, menina começou a puberdade, esse é um sinal importante, aumentou a velocidade de crescimento, pediatra, né, chama atenção, opa, é uma criança que vinha crescendo 4, 5 centímetros e agora eu vi que no semestre ela cresceu 4 centímetros, chamou atenção, né? Então, esse é um sinal pra gente também e acho que é isso, ficar de olho nisso. Quer complementar?
Também vem o outro ponto, né? Quando a gente fala de crescimento. A estabilização do crescimento dessa criança, que é uma grande preocupação dos pais. Doutora, meu filho não está crescendo. Meu filho, ele é o menor da turma. E aí? E aí? E aí é o que a gente escuta todo dia. Doutor, olha a foto na festinha, olha como ele está o menor. E aí, pode ser uma baixa estatura que precisa ser tratada? Pode ser um retardo constitucional do crescimento e da puberdade? Pode. Pode ser que um PIG que não recuperou e aí merece ser tratado, dá ainda para ser recuperado? É o acompanhamento do pediatra, né? Que na hora certa também vai nos encaminhar e ver. Agora acontece, uma coisa de consultório que às vezes acontece, vai crescendo bem, na puberdade é para dar aquela acelerada, de repente eles param também. Geralmente a gente não acha uma causa, né? Acontece aí. E neste momento você tem que investigar. O estirão da menina tem que acontecer ali no estágio 3 de Tanner, né? Que vai ser mais ou menos, vamos contar uma puberdade normal, começou ali com 8 anos e meio na menina para 9, ela vai acelerando, ela vai ter o estirão dela ali com 10 e meio, 11 e meio, 12, menstruou, deu certo. Esse 10,5, 11 é para ela estar acelerando. Se ela estabilizar, é a hora que a gente precisa entrar e falar assim, vamos fazer, senão não vai dar mais tempo também. Que é o famoso bloqueio, né? Para não menstruar, não é isso? Que as mães pedem, doutora, não tem como adiar para ela crescer mais? Pedem, mas não, isso aí eu estou falando numa puberdade que está indo normal e fisiológica e de repente para o crescimento. Sim. Aí você vai prestar atenção nesse crescimento, o que aconteceu, uma desregulação do sono, pode acontecer, está faltando a parte de pediatria geral, uma anemia, né? Algum fator que está com hipotireoidismo que resolveu aparecer, uma doença celíaca e tal, ou de repente até uma deficiência ali parcial de um GH, ou um PIG que não foi tratado ainda, não recuperou, iria para a parte do crescimento. Da puberdade, aí não, é a hora que você se chegou antes, puberdade precoce, com sinais, fizemos os exames. E o exame, o carro-chefe da endócrino pediatria é o raio-x de idade óssea, né? Esse aí é o nosso carro-chefe. Você viu que essa criança não vai ter tempo de recuperar, está perdendo em estatura-alvo, então isso, uma estatura mínima ali no percentil 2,5, 5, ali é a hora de você bloquear. E a gente tem a hora de parar para que a gente não perca esse estirão final, que é ali com 11, 11,5, e as mães e pais falam, doutora, continua, eu queria que ela só menstruasse com 14. É a hora que a gente tem que convencer, não, mãe, vamos tirar, porque ela precisa dar esse estirão final fisiológico, natural. Sim. Muitas vezes a gente tira, não acontece, e a gente tem que fazer um hormônio do crescimento nessa fase final também. Então, Foi muito importante você pontuar sobre isso. Eu, como pediatra, eu recebo muito assim essa queixa. Ai, doutora, meu filho não está crescendo. Eu vou precisar usar o hormônio, né? Hoje existe o medo de precisar usar e aquele também que eu já quero usar. Então, explica pra gente um pouquinho como que é essa indicação do hormônio, quando realmente é necessário, porque as mães têm muito medo até. E isso a gente precisa quebrar esse bloqueio, né? Então, o hormônio do crescimento, ele veio como um ganho, assim, para o que precisa. O que acontece hoje na minha prática, acho que da Natália também, às vezes as pessoas acham que a gente pode usar o hormônio do crescimento para melhorar. Ai, doutora, eu tenho 1,70, 1,60, né? Meu marido 1,65, mas eu quero que meu filho tenha mais de 1,80. De repente não vai dar, existe um alvo genético a ser alcançado. Mas se eu der o hormônio do crescimento, vai dar para fazer isso? Não, não é esse o objetivo, né? Então, tem esse medo e tem os que querem tentar fazer tudo. O que fazer? Primeira coisa, a criança não está crescendo. Avaliar pediatria geral, tirar todas as outras causas. Depois que tirou tudo, vamos lá para os hormônios.
E aí, que horas que você vai dar hormônio do crescimento? Hoje o hormônio do crescimento não é só para deficiência de hormônio de crescimento. Então, uma puberdade precoce, de repente você precisa de um hormônio. Um PIG que não recuperou a estatura, você vai precisar de hormônio. Retardo constitucional do crescimento e puberdade, de repente você não vai precisar de hormônio. Então, são algumas causas. O retardo constitucional do crescimento e puberdade é aquele menininho, principalmente os meninos, né, que vai ali embaixo, é o menor da turma, tem uma idade óssea atrasada, mas a velocidade de crescimento dele está bem e ele vai crescer por mais tempo, portanto, ele vai recuperar. Mas esse delay aqui, que ele é o menor da turma, a doutora está sofrendo bullying, é muito difícil a gente convencer. E eu falo que é angustiante até pra gente, né? E pra porque gente. A gente acompanha, vendo que tá ali no limite inferior, mas você tá lá, a mãe menstruou com 15, o pai fez estirão com 17, tem tudo pra chegar lá no final e vai. Aí você fica ali numa vontade, né, de será que eu vou dar o hormônio do crescimento? Mas aí você faz os testes, vai acompanhando e não vai precisar, esse menino vai ter um estirão mais tardio. Então, hoje, o hormônio do crescimento, eu acho, ele é um companheiro muito bom nosso, mas porque ele tem várias utilidades, não é só para deficiência de hormônio de crescimento, mas também você não pode dar para qualquer coisa. Porque é uma terapia que, no dia que você começa a dar, eu falo para os pais, é no mínimo 2 anos. E como que é? É toda noite. Doutora, eu posso falhar uma noite? Não. É para casar com hormônio. Então, é toda noite. Se quer que faça. Então, tem que ser muito bem indicado. Vai ser bom? Vai. Para quê? Para isso, isso e isso. Para quê? Aqui a gente não sabe, né? Se vai ter um ganho ou não. Então, não tem regra, né? Cada caso é um caso. Vai ser avaliado pelo endócrino e ver a necessidade. O papel do pediatra é encaminhar nesse momento que ele viu, opa, tem alguma coisa errada, vamos avaliar melhor. E um ponto que eu quero colocar aqui para as mães até, por isso da importância daquela avaliação das curvas, né? Quando vai ao pediatra, essas curvas precisam estar preenchidas, porque fazem total diferença quando vai para endócrino também. E outra, ali a gente consegue acompanhar uma paralisação do crescimento dessa criança. Opa, parou, tem alguma coisa errada. É a hora que a gente vai investigar. Por isso que é tão importante a caderneta da criança, é tão importante esse acompanhamento com o pediatra. A gente consegue avaliar muita coisa com esses parâmetros. Eu falo muito para as mães, mas às vezes eu vou no postinho, é corrida, pede para o médico anotar na curva. Tudo depende dessa curva. Desde que nasceu, vai acompanhando, né? Faz total diferença você saber se ele sempre foi pequenininho, magrinho, gordinho, ou se isso aconteceu agora de uma hora para outra. A gente fala sempre, né, que crescimento não é ponto, crescimento é curva. Você não tira uma foto e fala se a criança tá bem ou não tá. Aquele momento pode dizer muita coisa, mas você precisa entender o que vinha de antes e o que vai acontecer no depois. Então, é segmento, não é ponto. Precisa ter curva mesmo. E aproveitando ainda... Continuando a sua pergunta, eu brinco assim que criança, o menor da turma e o maior da turma é importante avaliar. E se incomoda a mãe, também tem. Aí, assim, acho que a porta de entrada tô preocupado, vou pro pediatra, que é excelente, vamos rastrear causas gerais, ver ritmo de crescimento, evolução de puberdade, ouvir essa história do pai, quando é que começou, o ritmo mudou. É isso que a gente precisa entender para saber se vai precisar chegar na gente ou não. Mas sempre chama atenção essa história que você falou, né? Na foto da escola vi que era o menor da classe ou é o maior da classe. Então, os extremos na curva podem ser normais? Podem. Curva é feito disso, né? A gente tem a média ali, percentil 50, mas tem quem vai ficar no 97 e tem quem vai ficar no percentil 3, percentil 5, percentil 10, dentro de uma normalidade. Mas eu acho que quando existe a queixa, precisa, pelo menos, né, pediatra, rotina, segmento, acompanhamento, e aí vai avaliar se tem essa necessidade de chegar no endócrino, né? Quais exames, assim, vamos falar agora para os pediatras ou para o pessoal que está formando, né, para os internos, para os residentes, quais exames são importantes solicitar quando você acha ali, ou quando a mãe chega com essa queixa, com essa dúvida de que o crescimento não está acontecendo como deveria acontecer? O primeiro ponto é que a gente já vem falando, né, de entender como é que é o ritmo de crescimento dessa criança, história pregressa, doenças crônicas, se já tem algo que acompanhe ela, ou se existe, por exemplo, uma síndrome genética em que a gente já espera um crescimento diferente da média, e aí partindo dessa história, a gente consegue direcionar o que a gente vai fazer de exame. Mas, assim, inicialmente, a gente tem que descartar doenças que podem impactar negativamente no crescimento. Por exemplo, uma anemia crônica. Às vezes é uma criança com uma anemia falciforme, por exemplo, que passou
chega pra gente lá com uma hemoglobina super baixa, não oxigena bem placa de crescimento, como é que essa criança vai crescer? Então, é importante, pelo menos, esse rastreio, né, de um hemograma, avaliar a função hepática, né, função renal, hipotireoidismo, ou mesmo hipertireoidismo, pensando no outro extremo, excesso de crescimento, que também pode acontecer. Descartar, por exemplo, doença celíaca, que é uma doença autoimune, que pode ter como manifestação única alteração de crescimento. E acontece, Sim. né? Às vezes chega pra gente, mudou o ritmo de crescimento, tá manifestando a doença, rastreia, não tem nada, e você vai lá fazer pelo menos anticorpo para doença celíaca e tá ali a causa, né? Às vezes o pessoal dosa hormônio do crescimento, GH, que não tem muito significado para baixa estatura, que a gente não faz, só faz para alta estatura. A gente acaba fazendo IGF-1, IGF-BP3, que são hormônios específicos para esse eixo de crescimento. E esqueci de algum? E daí ia falar dos de imagem. Então, laboratoriamente esses, né, um rastreio geral. Geral foi né, tudo. Uhum. E checar o eixo hipotálamo hipofisário, se a gente pensar que pode ter alguma alteração, talvez um cortisol, uma prolactina. Se você pensar que pode encaixar essa criança em história de quedas, de fraturas, um raquitismo, né? Perfeito. Aí entra o cálcio, perfil fosfatase alcalina. PTH, vitamina D. Vitamina D. Perfeito. Acho que esse é a nossa primeira consulta, isso. Ou seja, com raiz de idade óssea. E aí, a gente complementa com o de imagem, que é nosso amigo idade óssea. Resumindo, manda pro endócrino. Mais fácil. Agora já falou outro ponto. Eu não mando pro endócrino sem o raio-x de idade óssea. Isso é importante. Eu já pede logo. Agradecemos, viu? Né? Que já diz muita coisa pra gente. A vida de vocês. Muito. Então, assim, não faz sentido, até pro paciente, né, ruim. Já chega lá, ele já tem uma definição completamente diferente do que ele ter que voltar a fazer esse exame novamente. E a idade óssea, ele é nosso guia para vários diagnósticos e para o acompanhamento se o tratamento está evoluindo bem ou ruim. Então, ele é o nosso carro-chefe mesmo. Né? Assim, até dentro do contexto de normalidade, a gente tem parâmetro de normalidade para a idade óssea, né? Então, é o nosso pensando melhor em amigo. crescimento, né? Crescimento, alimentação... entra aí nessa orientação do pediatra? A má alimentação pode influenciar também o crescimento da criança? Eu acho que o que a Maise falou no começo, que eu achei muito legal ter colocado, né? Só avaliar peso e crescimento. Apenas o impacto global no desenvolvimento da criança vai ser isso, né? Peso e crescimento. Então, doenças crônicas que podem interferir com ganho de peso, né? Na verdade, com uma falta de ganho de peso, podem impactar no crescimento também. Então, um baixo peso extremo, uma desnutrição extrema, pode levar a comprometimento de estatura também. E aí, pensando no outro extremo, a obesidade, como a gente comentou, né? A obesidade também pode vir associada a esses avanços de puberdade também. Então, tanto de um extremo quanto do outro, acaba interferindo sim. Ótimo. Com os avanços, né, hoje da neonatologia, a gente começou a ter muito pacientes prematuros, muito paciente, às vezes, baixo peso, né? E aí, esses pacientes, as mães ficam muito ansiosas, porque a maioria das vezes, eles ficam ali na curva mais baixinha. E a gente orienta, calma, é assim, esse paciente vai evoluir. Mas alguns ainda chegam pra gente e falam, doutora, eu quero ir no endócrino, porque eu acho que ele não vai crescer. Orienta para essas mães aí um pouquinho sobre essa diferença. Então, aí é o nosso, que a gente fala, vamos esperar dar o catch-up, né? Precisa dar tempo ao tempo para esse corpinho tentar dar conta do recado sozinho e não precisar da gente. Então, uma grande porcentagem dos pequenos pré-idades gestacionais e do prematuros, eles vão conseguir recuperar esse crescimento e peso nos primeiros 2 anos de vida. E ótimo, tudo bem. Aquele que não conseguir é o que você vai mandar após os 2 anos, mas assim, para a gente ter hoje em dia, vários artigos já falam para a gente esperar até os 4 anos para a gente fazer uma boa investigação. Até porque a gente tem limitações dos testes específicos que a gente só faz após os 4 anos de idade. Então, mas até os 2 anos recuperou bem, provavelmente não vai precisar de nada, não. Tem uma recuperada, falta um pouquinho, quem sabe ele dá conta até os 4. E 4 anos, se não deu conta, não dá para ficar esperando mais, não. É a hora de investigar e tentar cuidar das crianças.
E assim, os quadros mais graves, eles não pensando só no pequeno para a idade gestacional ou em outra causa para essa prematuridade, por exemplo, se é uma criança com uma síndrome envolvida, né? Os quadros mais graves, eles vão dizer pra gente que eles são mais graves. Então, você vê que é uma criança que tem muita dificuldade de ganhar peso, que realmente não cresce bem. A gente vê alterações de genitália, por exemplo, deficiência do hormônio do crescimento franca. Os meninos podem nascer com comprimento peniano menor do que o esperado. Então, a situação e o acompanhamento do pediatra é muito importante para isso. Porque se tem cara de que existe uma deficiência ali, a gente vai intervir naquele momento, se for indicação para aquele momento. Por exemplo, existem síndromes, né? Fizemos diagnóstico de síndrome de Turner, uma síndrome de Prader-Willi. Aí a gente começa o hormônio do crescimento ao diagnóstico ali antes de completar 1 ano de vida. Mas na grande maioria dos casos, que são prematuros por situações, sejam elas quais forem, não patológicas, né, não necessariamente que impactem no crescimento, a gente vai acompanhar. E é o que a Patrícia falou, né? A grande maioria, só 10% deles vão precisar da gente. Então, até os 4 tende a ir. Não foi, aí a gente intervém. Outra coisa, puxando, né, pro meu lado, a cardiopatia, né? O bebê que não consegue ganhar peso, não consegue ganhar peso, o pediatra tá na luta, a alimentação tá adequada, olha o coraçãozinho também. Às vezes passa batido, né? Quando a gente vai ver, já tá lá na frente. Eles têm muita dificuldade de ganho de peso, que leva também ao atraso do crescimento, né? E do desenvolvimento. Então, é um alerta também. E tem uma frase que a gente quer saber se é real ou não, né? Que a gente até colocou aqui, uma pergunta que a gente recebeu no Instagram. Pais pequenos, filhos pequenos? E aí? Nem sempre. Né? E a gente tem as baixas estaturas familiares, que são genéticas e realmente, né, são pais pequenos, filhos pequenos. Mas eu brinco no consultório. Não condenem nossos filhos por nós. É isso, é isso. Então, pode ser que seja uma família inteira que nunca foi tratada, não tinha esse conhecimento, não tinha, né, esse discernimento que poderia ter uma intervenção em relação a isso. E hoje os pais conseguem, não, doutor, vamos ver se é ou não. Então, depende muito, tem que ser investigado. Então, não significa que o pai e a mãe é baixinho que não precisa investigar, né? Exato. Precisa se de tiver avaliação. abaixo da curva, né? Exato. Velocidade de crescimento, dentro da curva esperada, como que a criança desenvolve, já dá um guia pra gente. E o que a Patrícia está falando, né? Muitas vezes faz parte da nossa questionamento, da nossa anamnese, a gente perguntar. Porque às vezes o pai é um pai de 1,63 m, mas e como é que é a média da sua altura? Não, meu pai tem 1,75 m e eu sou o menor dos irmãos que tem todos 1,78 m. Poxa, de 1,63 para 1,78, esse pai pode ter tido deficiência de hormônio do crescimento e não foi tratado. Então, a gente não vai falar que a criança está crescendo naquele momento mal porque o pai é pequeno e a mãe é pequena. Então, além de exames, laboratório, essa história ajuda a gente também, né? Então, não é só o pai ou só a mãe, a gente vê o contexto familiar também, né? E tem uma frase também, com certeza, vocês já ouviram ela. Doutora, agora com 2 anos, ele vai dobrar a estatura? E aí sempre os pais chegam pra gente e perguntam, aí eles falam, vai ficar baixinho. Então, conta pra eles aí dessa frase. Pra gente, eles já chegam muitas vezes falando assim, né? Eu sei que vai ficar com tanto, porque a avó disse que com 2 anos tinha tal altura. Que é mito, né? Não tem como. E existem diversas coisas que vão impactar no crescimento, que podem interferir no crescimento. Então, até existe uma tendência a seguir um crescimento esperado, que esses 2 anos pode orientar, mas não quer dizer que vai ser aquilo ali. Se a criança desenvolve um quadro de uma doença, um hipotireoidismo, acontece alguma coisa no meio do caminho, isso vai impactar no crescimento. Então, essa medida dos 2 anos é mito mesmo. E tratamento, né? O tratamento é eficaz, assim, se ele é feito na hora certa, ele existe, tem resultado, né? Que muita gente fala assim, mas será que eu faço? Será que vale a pena? Fica aquela questão. Então, eles perguntam muito se o tratamento tem bons resultados. A gente já falou do hormônio, né? Que tem que avaliar caso a caso. Como que é o dia a dia de vocês? Quando é necessário usar, quando é necessário intervir, tem bons resultados no geral? Aí, hormônio do crescimento? Hormônio do crescimento, Tratamento para o crescimento. Quando bem indicado, excelentes resultados, né? Então, acho que o ponto é esse. A gente precisa ter certeza daquela indicação para poder fazer. As crianças que têm deficiência de hormônio do crescimento, eu brinco assim, o cheirinho que a gente dá, eles crescem, né? Não precisa de muita coisa, porque eles não estão produzindo. Então, é o que está realmente faltando, a gente trata e eles crescem super bem.
E aí, o que a Patrícia falou, né? Não é toda situação que vai crescer. Porque se é um canal genético que já não é um alvo muito alto e a criança não tem nada que esteja interferindo no crescimento, dar hormônio para ela não vai ser solução. Então, eu acho que quando bem indicado, a resposta é excelente. Eles respondem o esperado, né? Que eles respondam muito bem. Sim. E assim, uma pergunta, né? O custo é alto do tratamento? Sim, né? Hoje ainda continua sendo um custo alto, mas na nossa legislação, a maioria das nossas crianças, independente do consultório, né? Se é no particular, se tem convênio no SUS, a gente tem conseguido o GH, que é o hormônio do crescimento, via Estado, né? Via federação, na verdade. Importante, é uma lei isso que eu ia federal. perguntar. Se ele entra no protocolo que eles encaixam direitinho, cada estado tem a sua legislação do que vai dar. No Tocantins, eles são liberados para deficiência de GH e a síndrome de Turner, que é uma síndrome da menina, né? Que é uma alteração no cariótipo da menina, e é liberado, sim. E para finalizar, eu acho que, assim, eu já recebi várias perguntas no consultório que em relação ao esporte. O excesso ou a falta da atividade física, ela pode interferir no crescimento? Os dois extremos interferem, né? Tanto a atividade que é extenuante e de muito impacto na cartilagem de crescimento, ela pode ter repercussão negativa no crescimento. E a falta de atividade também. A atividade física, o ganho de massa muscular, ele é importante para a gente fortalecer musculatura, sustentar o osso e dar aporte para aquela criança crescer e desenvolver, né? Então, existe a recomendação, que é importante para os pediatras também orientarem, de acordo com que fase que está, quanto de atividade física, moderada, intensa. Existe o ritmo esperado para cada idade, mas que é muito importante fazer atividade física. Aí não pode ser nem, vai uma vez por semana, 5 minutos de bicicleta, aí não vale. Ou quer ser um atleta de alta performance que vai para academia aos 9 anos de idade levantar peso, aí também não vale. Então tem que ser o adequado para aquela idade com uma repercussão muito positiva para crescimento. E uma coisa hoje, um paciente ele estava fazendo atividade física terça, quarta e quinta. Falei, sexta, sábado, domingo, segunda, fica sem nada. Então, é importante intercalar também, né? Não adianta você fazer um monte de coisa 2 dias na semana e 5 dias, não. Então, intercalar para que mantenha essa atividade óssea e muscular em produção, né? Em crescimento, para ter um melhor resultado. Porque às vezes encaixa no dia que dá, né? Aí fica tipo segunda, terça e quarta. Aí o resto da semana... De forma geral, assim, acho que os pilares, né, para crescimento, a atividade física é um deles, a alimentação, que a gente já falou, repercutindo no peso, deficiências ou excesso de nutrientes, adequação de sono, e aí entra a tela, o excesso de tela, esse hiperestímulo que a gente já falou, luz azul, não só no eixo de crescimento, mas pensando no impacto da puberdade também, e a produção adequada de hormônio do crescimento. Então, esses 4 pontos aí estando adequados, o que a gente espera é que as crianças cresçam dentro da normalidade do que é esperado para elas. E é interessante a gente frisar sobre as telas, porque hoje a gente tem um consumo de telas muito grande e muitas vezes os pais ainda não conseguem entender o quanto uma tela causa prejuízo para o seu filho. E agora, principalmente, a gente falando da luz, né? Então, eles pensam inicialmente só a visão, o desenvolvimento. Também tem fatores hormonais envolvidos por trás disso. Então, muito cuidado com o excesso de tela nas crianças. Pode ter sido isso na pandemia, né? As crianças ficaram presas em casa, sem atividade, na tela. Foi o somatório, né? Do processo inflamatório do Covid, do excesso de tela, da ansiedade que repercutiu com ganho de peso, do sedentarismo, porque ninguém saía de casa. Então, foi um somatório de coisas que... Nós estamos pegando as consequências agora. Exato. Né? E crianças que, justamente por essa fase, né, ou talvez por comodismo, que a gente entregou, os pais entregaram muito tela e a gente está chegando e recebendo todas as consequências agora. Mas eu até acho que isso está mudando, que tem pais chegando preocupados mesmo. Eu já tenho percebido assim, chegou num extremo de que, meu Deus, o que a gente vai fazer com essa criança 6 horas seguidas na tela? E hoje os pais já chegam, nossa, a gente está fazendo de tudo, a gente vai para o parque, a gente põe na bicicleta, eu pus na natação, eu levo para academia, porque se eu deixar em casa é televisão e celular, né? Então, eu acho que isso vai mudar também. Vai, a gente espera, né? Que pelo menos reduza. A gente espera, né? Isso aí. É importante frisar. Bom, meninas, mais alguma coisa importante que vocês querem acrescentar sobre puberdade, crescimento? Eu acho que um ponto importantíssimo que você falou, mas foi
curva do crescimento, anotar, colocar o pontinho, assim, eu acho, não sei se só o pediatra que ama aquele pontinho das curvas, e eu peço, às vezes, vem primeira consulta, paciente de 11 anos, eu falo, cadê a cadernetinha? Doutora, não trouxe, precisa? Precisa. Porque quantas vezes eu pego ali e eu vou, anoto no meu, né? E vou ali, da hora que nasce, com 2 anos, eu consigo pegar a hora que tem a queda. Já aconteceu de eu falar assim para a mãe, aqui, ó, 2 para os 3 anos, ele estava aqui no paciente, sentiu 50 e baixou para o 10, o que aconteceu? Doutora, foi quando ele internou várias vezes, teve uma asma, pneumonia, pronto. Achamos um ponto que aconteceu alguma coisa e achamos até uma causa. Sim. Agora, precisamos tratar, recuperar ou não, aí é outra coisa. Mas isso, assim, nos dá uma visão absurda. E eu acho que estão liberando cadernetas que não tem as curvas agora, né? E vocês podiam fazer uma campanha da endócrina. Volta às curvas. Sabe o que eu faço no meu consultório? Eu imprimo as curvas, porque para cardio também é muito importante esse, né, desenvolvimento. E aí eu grampeio nas cadernetas. Mas como vem, às vezes, sem, as mães não sabem que é importante, fica, né? Sem a É até legal, né, para os colegas pediatras, ou mesmo para as mães que tiverem interesse, o site da Sociedade Brasileira de Pediatria, se a gente digitar SBP, aparece as curvas, Exatamente. Você pode escolher qual que você quer, inclusive para quadros sindrômicos, curva para Turner, curva para condroplasia, para síndrome de Down, trissomia do 21, então tem curvas específicas para cada situação. Prematuro também. Para os prematurinhos. Então, assim, não dá para falar. E não só as curvas, a gente também consegue baixar a caderneta, né, da criança. Então, você baixa, eu falo com a mãe, vai, tira, imprime ela, encaderna. Gente, o custo fica super pequeno e dá pra gente ter ela. É uma coisa, assim, indispensável para a vida da criança. É um documento dela. Da criança, né? Ali você fala a vida dela inteira, né? Tudo. Eu acho que a gente podia marcar um depois para falar sobre obesidade, né? Tá tendo muito também, né? Interfere nisso tudo que a gente falou. Mas a gente queria agradecer pela presença de vocês. Falamos muitas coisas importantes, muitas dúvidas. A gente recebe, né? A gente pontuou ali o que a gente mais recebe de questionamento. E esses 2 pontos são muito questionados, né? E acho que foi muito esclarecedor, né? Eu ia falar, foi muito esclarecedor. Acredito que vai ajudar muitas famílias que têm dúvidas em relação, principalmente, ao crescimento, né? E a puberdade precoce também, que é um assunto que vem se falando muito. Então, foram os 2 temas que a gente recebeu e que a gente queria passar para essas famílias. Muito obrigada, meninas. Obrigada a vocês pela participação, né? Nós que agradecemos. Então, teremos mais. Com certeza. Voltaremos.